quando o Estado cedia a propriedade para as pessoas antigamente, ele obrigava as pessoas a desmatar. Às vezes de maneira irracional. Hoje é o contrário. O que você diz disso, dessas mudanças? Essa mudança pode voltar novamente, o Estado induzir a questão do desmatamento ou não? Eu acho que isso já está superado. O que vocês me dizem? Bom, primeiro que a gente tem que entender o contexto. Contexto histórico, eu ia falar isso. Hoje, no nosso contexto, nós já sabemos, e nós temos a exata dimensão, que não é só a Amazônia que é limitada, se tornou uma fronteira pequena, mas o mundo se tornou uma fronteira pequena. Ninguém mais acha que... Ninguém fala mais, o mundão, né? Ninguém mais tem essa ideia. Na verdade, a gente vê que os oceanos estão com limitações. Enfim, a gente já percebeu que a gente mora num mundo frágil. Limitado. Limitados. Então, portanto, evidentemente, se você tem uma limitação, você precisa ordenar muito melhor o uso desse território. Então, essa, que principalmente ocorria lá na década de 70, tanto aquele lema famoso. Ocupar para não integrar, terra sem homens para homens sem terra. Não existe mais, não tem mais esse cenário. Então, hoje... Eu estou te indagando sobre isso, porque essa questão do desmatamento, então, ele foi criado para as pessoas que, quando pegavam uma propriedade, ele tinha a obrigação de desmatar. Então, por isso que essa questão cultural, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para induzir esse debate mesmo. É uma filosofia então, militar, né? Hoje, pelo contrário, a gente tem que incentivar o proprietário a entender que hoje existem outros mercados, como, por exemplo, da bioeconomia. Que de repente, para ele, hoje, por exemplo, no estado do Pará, tem até uma política específica de bioeconomia. Então, ele não deve ter a ilusão mais de que se ele não desmatar, ele perde a posse. O que é bioeconomia? Bioeconomia é ele, por exemplo, ele chegou lá numa área e tem um açaizal. Né? Se ele extrai esse açaí, ele faz, além da polpa do açaí, por exemplo, ele aproveita os caroços do açaí para fazer uma biojoia. Enfim, dá um outro, que existe essa tecnologia, por exemplo, de pegar o caroço do açaí para fazer tijolos, já existe essa tecnologia. Então, ou seja, ele criar produtos sem desmatar do que a floresta já oferece estando em pé. Isso é bioeconomia. Então, esse é um grande mercado que é muito valorizado. Então, aproveitamento racional. E que ele provavelmente terá muito mais resultado econômico do que ele teria simplesmente matando. É aquele chocolate super famoso do Cumbu. Tem já os grandes chefes que estão se valendo, principalmente dos nossos elementos da culinária, que estão trazendo isso para a bioeconomia, porque eles estão fazendo girar nossas comidas, esses chocolates mais sustentáveis, que a gente tem chamado, inclusive tem exportado isso e tem ganhado um grande mercado lá fora. É bem interessante isso, é bom a gente pontuar, né, Ibra, porque é um mercado muito promissor, mercado de extração de castanhas, frutos, o que a gente tem de dermocosmético que é utilizado com frutas e com caroços que vem da nossa Amazônia, é fora de série. E aí, selos também, alguns selos. Existe. Porque aquele certificado por selo, né? Existe selo, a SEMAS tem um selo justamente para isso, né? A questão da bioeconomia. E aí, é isso que as pessoas têm que entender. Que às vezes a gente esquece, e acho que essa é a questão fundamental, de um autor brasileiro que chama Milton Santos. O que é que o Milton Santos diz? Ele disse assim, olha, nós não conseguimos mudar a ordem global. E o que é a ordem global? Em resumo, é um mundo que diz que todo mundo tem que ter o mesmo padrão de desenvolvimento. A gente precisa entender como a gente pode colocar o nosso elemento local dentro desse mercado global. Aí então eu penso o seguinte, quantas florestas amazônicas existem no mundo? Só essa. Então, em vez de eu chegar aqui e querer desmatar para criar soja, plantar soja, que eu posso plantar em qualquer lugar do mundo, porque lá eles não têm floresta, eles não podem fazer o inverso. Plantar floresta. Eles não têm como fazer, porque o clima que propicia essa floresta é único. Então, em vez de eu fazer isso, o que eu vou fazer? Aproveitar esse elemento que é único, para eu ganhar potencializar a riqueza disso, para vender para eles, porque vocês não vão ter como fazê-lo. E eles não vão ter que fazê-lo. Não é só por questão tecnológica, que essa que é a questão.
É porque de condição climática. Não permite. Oh, Não Verdade. permite.